Mulheres empreendedoras. Oferecimento Sicoob Aracop. Mais do que uma escolha financeira, a parceria da mulher empreendedora. Band Mulher já está de volta. Você sabia que a alegria no ambiente de trabalho, ele pode se tornar um negócio e vai muito além disso. E hoje no nosso quadro Mulheres Empreendedoras, eu vou bater um papo com uma mulher que está empreendendo muito para transformar organizações, estilos de vida das pessoas, criando situações e ambientes mais humanizados. A nossa convidada já está aqui, que é a Priscila Lee, e ela vai explicar para a gente tudo isso. Bem-vinda, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, e você? Muito bem. Eu achei muito interessante esse trabalho que você faz, esse empreender, que é na mudança dos hábitos para uma melhor convivência, mais ou menos isso? Sim, é a construção de um ambiente de trabalho verdadeiramente feliz, com significado, que a gente não precisa esperar só a hora de estar em casa para ser feliz, né? Porque o trabalho tem um grande papel de construção da nossa identidade, de percepção do nosso senso de valor, de criar conexões. Eu percebo aqui que você tem uma conexão muito bonita com todo mundo. Isso ajuda a gente a vir mais feliz para o trabalho, né? É verdade. E isso gera produtividade, porque a pessoa que vai trabalhar feliz, ela produz muito mais, né? Sim, tem pesquisas que mostram pra gente que um trabalhador feliz rende 3 vezes mais, ele vende 3 vezes mais, ele inova 3 vezes mais, porque quando você está relaxada, você está segura, inclusive para errar, você pode trazer muito mais aquilo que você tem de melhor, né? Você arrisca e, como a Raquel estava falando aqui pra gente, a gente tem muitas coisas muito boas e preciosas dentro da gente. Quando a gente está seguro e a gente pode florescer isso, o trabalho, as pessoas em volta da gente só ganham. E como que surgiu essa jornada empreendedora? De onde que você teve o clique, né, na sua formação, para poder trabalhar com isso nesse desenvolvimento pessoal? Eu fiz faculdade de propaganda e marketing, sempre sonhei em trabalhar em multinacional de bens de consumo e realizei esse sonho. Então eu trabalhei em grandes indústrias, nas maiores multinacionais de bens de consumo aqui do Brasil, e eu percebi globais, né, mas aqui no Brasil, e eu percebia que quando dava 3 anos em cada empresa, eu já começava a querer mudar de trabalho, já começava a sentir um vazio, e o meu sonho, eu achava que era ser diretora de marketing. E eu lembro que eu pensava, comecei a caminhar para isso, eu pensava, nossa, mas esse sonho está parecendo tão pequeno, será que é esse o sonho? E aí a última empresa que eu trabalhei, eu gostava muito, era tudo perfeito, eu gostava dos meus chefes, se eu ficasse eu seria promovida, e eu percebi que eu tinha tudo o que teoricamente a gente deseja quando a gente está ali projetando a felicidade fora, e mesmo assim eu estava com esse vazio me incomodando. E aí eu pedi demissão e fui morar numa ecovila na Bahia, entrei num processo de autoconhecimento muito profundo, e depois abri um centro de luz no Rio de Janeiro, que é um lugar onde você recebe cursos, vivências e palestras relacionados à espiritualidade, mas sem uma linha específica, né? Relacionados ao desenvolvimento pessoal. E aí eu fui percebendo que tem os dois pontos. Tem as pessoas que só pensam em trabalho, dinheiro, no que falta, na escassez. Mas também tem um lado das pessoas que estão pensando tanto no seu desenvolvimento pessoal, na sua espiritualidade, mas que não conseguem trazer para a matéria. Porque o que importa é quanto que você está conseguindo viver mais feliz agora, né? Na vida prática. E aí eu fui me aprofundando nos estudos de psicologia positiva, ciência da felicidade, para entender como que a gente consegue trazer esse meio do caminho, trazer mais sentido para a vida, mais felicidade, mais contentamento, e no dia a dia, né? Não esperando o dia que tiver o cenário perfeito, o dia que eu curar aquela minha ferida daquele relacionamento, agora, com o que eu tenho agora, como que eu consigo ser mais feliz. Que legal! E aí você começou a trabalhar na prática, atendendo tanto empresas em grupo e as pessoas individualmente, mas focando sempre que a pessoa esteja bem no trabalho. Também, E como eu tive esses quase 10 anos de carreira corporativa, a grande maioria dos meus clientes são pessoas desse universo. Então eu comecei atendendo individualmente para processos individuais de autoconhecimento, de leitura de aura, que é um atendimento que eu faço, e fui percebendo as dores em comum, fui percebendo que
o ambiente de trabalho, atualmente, né, o ambiente tradicional, é muito doente, está muito doente. Então, a pessoa fazia tudo para se melhorar e se curar ali no dia a dia, mas ela chegava no trabalho, ela sofria assédio, ou, né, autoestima lá embaixo, várias variantes que influenciam muito a gente. Tem um estudo também que mostra que o poder do trabalho de gerar más sensações com a vida é muito maior do que de gerar boas. Então, assim, às vezes uma coisa ruim que acontece aqui já contamina, se você não estiver fortalecida, já contamina o seu dia a dia. Então, como que a gente consegue melhorar esse ambiente de trabalho? Porque não é sobre autoritarismo, não é sobre você ter medo de trabalhar, medo de perder o seu trabalho e aí eu vou trabalhar melhor. Não, é o oposto, né? Como que você se sente confiante para você dar o seu melhor. E como que funciona esse trabalho? Essa é uma mentoria? Você, além das palestras e tudo mais, coloca em prática, faz trabalhos? Para que eu estou pensando, como que a gente pode fazer isso para nós mesmos? Como que é esse atendimento seu? Quando eu falo de pessoas físicas, então, né, o pessoal, eu faço a leitura de aura, que é um atendimento que eu consigo enxergar a sua essência, os seus valores, como que você se sente atualmente sobre a sua vida, a sua visão em relação à vida, né? Porque você tem uma essência, né? Você nasceu ali, você é a Vanessa, mas a sua essência foi sendo influenciada por tudo que você viveu até hoje, os meios em que você esteve, a sua família. Não tem nada de errado com isso, mas o problema é que em algum momento isso fica muito confundido e misturado. Quem eu sou, com quem eu acho que eu tenho que ser, com quem eu acho que... Com quem eles querem que eu seja. Com quem eles querem que eu seja. E aí eu tenho também um outro processo de aprofundamento, que é o Trilha de Ser, que é um aprofundamento de 6 semanas, em que a gente realmente entende quais são os seus valores, as suas forças de caráter, que é aquilo que você faz bem e gera ótimos resultados. E aí você consegue ter clareza do que te representa e do valor de ser quem você é. Isso na pessoa física. E aí, para a empresa, eu tenho vários trabalhos, mas eu vou dizer que assim, o que mais me encanta é o desenvolvimento da liderança engajadora, né? Então, como que eu posso ser um líder que de fato está engajando os meus colaboradores? Porque engajar não é só motivar pelo medo, mas é que eu realmente enxergue o valor do meu trabalho e queira fazer o melhor que eu posso. E aí tá, em desenvolver as forças de caráter, né? Como eu enxergo o que eu tenho de melhor, que isso funciona para o meu trabalho, que o meu trabalho está precisando disso, né? E aí, como que eu consigo construir uma comunicação não violenta, que a gente chama, que é uma comunicação efetiva, que fortalece os vínculos, mas que também diz o que precisa ser dito, que constrói o que precisa ser construído. Como que eu posso me prevenir do burnout? Porque eu vejo que a gente vive um movimento de muita terceirização da culpa e da responsabilidade pelo nosso bem-estar. Então, a culpa é do meu chefe, a culpa é do meu empregador, a culpa é do meu marido, dos meus filhos. Ok, cada um realmente tem que estar consciente do que gera no entorno. Mas eu tenho a minha autorresponsabilidade, eu tenho força e poder para usar a minha autorresponsabilidade ao meu favor. Nossa, gente, eu já vou levar ela para casa. Eu já quero fazer todos esses cursos e todas as mentorias para a gente se entender melhor. Agora, por fim, como que você, a empreendedora, se faz para manter sempre bem lidando com o problema dos outros? Em primeiro lugar, sabendo que eu não vou me manter sempre bem. Eu acho que tem esse lugar de também me acolher e conseguir enxergar o que eu estou precisando para me reabastecer. Porque até a lógica de esgotamento mental e do bem-estar a gente tem as demandas da vida, mas a gente tem os recursos. Aquilo que alimenta o meu recurso, né? Aquilo que me fortalece. E tem as demandas, tem as situações que me sugam mais, que demandam mais de mim. Então, como que eu posso aumentar os meus recursos? Então, algumas das coisas que eu faço, por exemplo, cuidar bem dos meus vínculos, viver esses vínculos. A gente fala, tá, eu tenho aquela amiga que eu fico 10 anos sem falar, mas nada muda. Mas por que você fica 10 anos sem falar? Por que você não usa esse vínculo? Por que você não vive essa amizade? Então, eu realmente olho para os meus momentos de prazer, como que eu consigo fortalecer eles, como que eu consigo fortalecer a minha rotina, como a Raquel estava falando, né? Para que ela me empodere, para que eu tenha força e clareza para continuar caminhando em direção aos meus sonhos. Tem algumas práticas de exercício físico, meditação, tem alguns caminhozinhos que a gente consegue seguir para ir fortalecendo a gente. Mas, em primeiro lugar, é entender que não existe
uma felicidade garantida e permanente. A gente é um ser natural, né? Você vê um alimento orgânico, ele tem variações. A gente também, a gente é orgânico, a gente é natural, então a gente não é muito cruel com a gente esperar que a gente seja aquilo que a gente vê nas redes sociais, né? Como é que chama? Dos influenciadores, né? Todo mundo tem suas dores e suas delícias. Tem que se permitir, né? É. Adorei, gente. Muito bacana, né? Vocês viram o Instagram para conhecer mais o trabalho da Priscila? Fala pra gente. Sou Priscila Lee. Muito bacana, adorei. Priscila, parabéns. Obrigada, pelo seu trabalho, pela sua visão empreendedora em poder também ajudar as pessoas com o seu trabalho. Incrível, adorei. Obrigada, viu? Muito bem. E vocês sabem, né, no nosso quadro Mulheres Empreendedoras, e que é incrível, a gente sempre traz histórias incríveis. A gente chegou a mais um fim do nosso quadro Mulheres Empreendedoras, esse espaço que ele é dedicado a dar visibilidade às mulheres que transformam sonhos em negócios de sucesso. Inclusive, gente, o Sicoob Aracop acredita no empreendedorismo feminino e investe em soluções financeiras para impulsionar essas jornadas. Nós estamos ao lado de mulheres empreendedoras, apoiando cada passo rumo ao crescimento e queremos também contar a sua história, viu? O Sicoob e nós aqui do Band de Mulheres estamos selecionando cooperadas empreendedoras para vir aqui compartilhar com a gente a sua trajetória inspiradora. Essa é uma oportunidade para você também divulgar o seu negócio, fortalecer a sua marca e, assim como a Priscila, motivar outras mulheres a seguirem seus sonhos, viu? Já se inscreveu? Não acredito, não perde essa chance não. Você pode escanear o QR Code que está aparecendo aqui ou também acessar na bio do Instagram do Sicoob Aracop, tem o link lá. E aí você faz parte dessa iniciativa, combinado? Junte-se a essa rede de mulheres empreendedoras e mostre o seu poder empreendedor com o Sicoob Aracop. Semana que vem temos mais uma mulher empreendedora por aqui.